É. Bom dia, gente. Bom dia, vamos chegando. Estamos aqui ao vivo do Portal F3 e olha só. Eu tô legal no portal. E você? Você tá legal no portal? Eu tô legal no portal. Tô legal no portal, galera. E vamos começar dentro de alguns segundos, né? Nosso aulão aqui hoje ao vivo, vamos falar de infrações e sanções disciplinares. E aí eu já vou deixar aqui vocês prontos. Deixa eu só ver como é que eu vou estruturar. Ok, como é que eu vou deixar aqui para vocês poderem acompanhar. Pronto, vamos nessa. Vamos começar, roda a vinheta, galera do Periscope vai acompanhar um pouquinho aí da nossa aula, firme e forte, tema muito bacana hoje, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos chegando, vamos acordando que é hora de estudar. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia a todos vocês que se encontram aqui presencialmente em sala de aula, que nos acompanham ao vivo pela internet e que também estão aqui pegando uma carona bacana pelo Periscope. Sejam bem-vindos ao Portal F3, onde se estuda com foco, força e fé. E é com muita fé que nós vamos hoje estudar um dos temas mais importantes na preparação para o exame da OAB. Galera, nós vamos começar a nossa aula estudando infrações e sanções disciplinares. Se vocês abrirem o estatuto da OAB, vem cá, dá um alô pro pessoal aqui do Periscope, amada. Vem cá. Uma fera, um monstro sagrado acabou de entrar aqui na minha sala de aula. Olha só. A responsabilidade é os nossos alunos estão online e meu Periscope está aberto também. A galerinha do Brasil está nos acompanhando. Gente, eis que surge a nossa grande... Beijo, amados. Mestre de Direito Administrativo, professora Claudinha Molinaro. Oi, amadinhos. Quem ainda não segue, Periscope, @ Cláudia Molinaro. Cláudia Molinaro. Quem ainda não segue, acompanha. O aulão vai ser Bom dia. quando? Nosso aulão solidário vai ser de ADM, vai ser no dia 10. Aí, galera. Agora, dia 10 agora, quinta-feira. Quinta-feira, de 1 às 16. De 1 às 16 e a vai gente ser aqui tem o na link, sede. vai ser aqui, link, vai ser focado para a ordem, claro, que é o nosso grande objetivo. Mas como a gente sabe que questões objetivas de ADM para outros concursos, a gente vai fazer para tribunais, já que eu estou à frente aí de muitas turmas de TRE, TRF, e aí vem galera de tudo que é lugar. Você não que tá percam. online, você que tá aqui. Pupurri de direito administrativo. Quinta-feira agora, dia 10, depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã, Claudinha vai dar um show aqui no portal de 1 às 4, Isso. horário de Brasília. Na minha página, na página do vivo. portal, tem um link para inscrição, tá? Entra no site do portal, no link da Claudinha também, para poder se inscrever, para participar desse mega aulão solidário. Amada, eu ajudo os bichinhos me ajudam para ajudar a galera toda. Deus é bom o tempo inteiro, Deus é bom. Louvado seja Deus, minha irmã. Vai pro estúdio agora? Vou gravar os simulados. Ah, que bacana. E galera, essa semana tem os
Foco. Simulado Foco, que é o simulado mais leve, sexta-feira agora. Claudinha tá indo pro estúdio gravar as questões dela, eu gravo as minhas amanhã. O simulado Foco tá de boa, quero ver se sobreviver ao simulado Fé. Esse vai ser o pancadão, pertinho da prova. Vamos lá, se vocês abrirem o estatuto no capítulo 9, como é que tá lá no artigo 34 das infrações e sanções disciplinares? Logo em cima do artigo 34 tem exatamente isso, das infrações e sanções disciplinares. E preste atenção, o estatuto traz primeiro as infrações e depois ele estuda as sanções. Porém, eu, para fins didáticos, eu começo o estudo falando das sanções disciplinares e depois a gente bate as infrações. Vamos então, no quadro, estudar quais são as sanções disciplinares. E galera linda, preste atenção. De acordo com o artigo 35 do Estatuto, nós temos 4 sanções disciplinares. Quem sabe? Isso. Censura. Suspensão, mais um, quero ouvir. Exclusão, tá faltando uma. Multa. Censura, suspensão, exclusão e multa. As 4 punições disciplinares previstas no artigo 35. Censura para infrações tidas como leves, suspensão para infrações médias, exclusão infrações graves, multa é uma pena cumulativa com censura e suspensão. A depender das circunstâncias do caso concreto, além de tomar uma censura ou uma suspensão, o infrator toma também uma multa. E é o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar o regime jurídico de cada uma das infrações disciplinares. Cada uma das infrações disciplinares. E, gente, isso aqui é o artigo 35, aí na sequência vem assim, 36, 37, 38 e 39. Bacana? Primeira coisa que eu quero que vocês absorvam vai estar lá no artigo 35 ainda, no parágrafo. Presta atenção. Transitou em julgado a decisão punindo o inscrito na OAB, a punição vai ser registrada nos assentamentos dele. O que é que significa registrar nos assentamentos? Na linguagem comum, passou a ser ficha suja. Todo advogado tem um registro lá no OAB. E quando o advogado é punido, vai lá na ficha dele e registra, punido com a sanção tal, conforme processo número tal. Agora preste atenção, em que momento é feito o registro? É quando vem a decisão? Não, é quando transita em julgado. O processo disciplinar começa no Tribunal de Ética, aqui no próprio Estado, e ele pode chegar até o Conselho Federal. Então, às vezes, ele vai demorando um pouquinho. Só quando transita em julgado é que verdadeiramente você estabelece o registro nos assentamentos, ok? Se ele tomar censura, suspensão ou exclusão, vai ficar registrado. Um outro aspecto importante diz respeito a dar publicidade à decisão. O advogado foi punido. O que é que o Estatuto estabelece? Ainda é o artigo 35. Eu não vou dar publicidade à censura, mas suspensão e exclusão eu dou publicidade. Para que você entenda, dar publicidade é chegar e publicar no Diário Oficial. Pega lá no Diário Oficial e coloca, processo número tal, representado, decisão. E por que eu dou publicidade à exclusão? O cara está proibido agora de advogar. Tem que levar isso ao conhecimento público. Suspensão, a mesma coisa. Advogado suspenso fica proibido de advogar pelo período da suspensão. Então eu tenho que dar conhecimento público. Agora, a censura não é objeto de publicidade. Tranquilo quanto a isso? Tão firmes quanto a isso?
Vamos separar o registro e a publicidade. Registro, eu registro todas. Todas as punições são registradas nos assentamentos. Todas as punições são registradas nos assentamentos. Agora, publicidade, eu não dou publicidade, apenas de censura. Tranquilo quanto a isso? Só censura, né? Só censura que eu não dou publicidade. Suspensão, exclusão, tem que levar o conhecimento de todo mundo que advogado fica proibido de advogar. Tá tranquilão? Tá numa boa? Podemos caminhar? Posso prosseguir? Você que tá em casa, tá na boa? Me conta como é que tá aí o sofazinho de sua casa. Tá beleza? E essa telinha aí do computador, o cafezinho que você tá tomando aí, vem daqui no curso, tá aí na boa, né? Em casa. Aí daqui a pouco eu posso estar aí no grupo de vocês, né? Assistindo aula aqui de casa, na maior mordomia. Presta atenção. Vem comigo. Vamos falar de censura? Gente, o que é que a gente tem que saber sobre o regime jurídico da censura? Vamos parar para refletir? Se o advogado tomar censura, vai ser registrada nos assentamentos ou não vai? Vai. Vai ser objeto de publicidade ou não vai? Não vai. Agora, olha só, o estatuto diz que se houver circunstância atenuante, a gente pode pegar a censura e converter em uma advertência. Havendo circunstâncias atenuantes, nós podemos pegar a censura e converter em advertência. Qual é a diferença de advertência para censura? Advertência é um mero ofício reservado sem registro nos assentamentos. Olhem o detalhe. A advertência não é registrada nos assentamentos do advogado infrator. Enquanto a censura a gente registra, a advertência não registra. Professor, deixa eu ver se eu entendi. A diferença entre censura e advertência é que a advertência não fica registrada nos assentamentos. Perfeito. Perfeito. Tranquilo quanto a isso? Bacana. Onde é que está escrito isso? No artigo 36, parágrafo único. No artigo 36, parágrafo único. E, gente, presta atenção. O que é que autoriza converter censura em advertência? As atenuantes. Havendo atenuantes, eu posso pegar uma censura e dizer mudei para advertência. Aí vem a pergunta, quais são as atenuantes? Artigo 40 do Estatuto, ó. Artigo 40 do Estatuto indica as 4 atenuantes. As 4 atenuantes são: primeiro, a falta foi praticada na defesa de uma prerrogativa profissional. Como assim a falta foi praticada na defesa de uma prerrogativa profissional? Vocês lembram que é direito do advogado encontrar-se pessoal e reservadamente com o cliente que esteja preso? É um direito do advogado. Pois bem, o advogado foi até a delegacia para estar com seu cliente que estava ali preso, e chegando lá, não quiseram permitir que ele conversasse com o seu cliente. E aí o advogado causou um tumulto na delegacia porque ele estava tendo a sua prerrogativa profissional violada. E no meio desse tumulto ele terminou agredindo verbalmente
o delegado, o escrivão, ele pode fazer isso? Não. Ainda que ele esteja sendo violado em sua prerrogativa, ele não pode quebrar o seu dever de urbanidade. Ele praticou uma infração. Só que vai ser atenuada porque ele fez isso lutando por uma prerrogativa profissional que estava sendo violada. Tranquilo quanto a isso? Bacana quanto a isso? Então essa é a primeira atenuante. A segunda atenuante é muito simples. A ausência de punição disciplinar anterior. Réu primário. O advogado que é réu primário, que não tem punição anterior, tem a sua pena atenuada. Terceira atenuante: exercício de mandato ou de qualquer cargo na estrutura da OAB. Preste atenção. O advogado que exerceu algum cargo, alguma função no OAB, se eventualmente vier a responder um processo disciplinar, vai ter a sua pena atenuada. Não é excluída nem é agravada. É o que? Atenuada. Entre nós é meio incoerente, né? Aquele que está no OAB tem que conhecer todas as normas éticas da advocacia. Imagine um advogado que foi presidente do OAB, ano depois pratica uma infração, diminui a pena porque ele já presidiu o OAB. É meio que o inverso, né? O cara que foi presidente do OAB tem que estar dando exemplo sempre. Beleza? Atenuar a pena. Se ele já exerceu algum cargo ou função no OAB, a pena é atenuada. E a quarta atenuante: relevantes serviços prestados à advocacia ou à causa pública. Relevantes serviços prestados à advocacia ou à causa pública. Gente, olha o detalhe. O advogado praticou a infração disciplinar cuja pena cabível é censura. Se houver atenuante, eu converso censura e advertência. Qual é a diferença? A advertência não registra. Quais as quatro atenuantes? Falta praticada na defesa de prerrogativa profissional, a ausência de punição anterior, que mais? Exercício de cargo ou função na OAB, relevantes serviços prestados à advocacia ou à causa pública. Tranquilo? Perfeito? Vamos adiante? Vamos agora ver a suspensão. O que é que envolve a suspensão? E ó, presta atenção. A primeira coisa que eu quero que você absorva é que a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício da atividade profissional em todo o território nacional. Gente, um advogado foi punido aqui no Rio. Ele vai ficar suspenso aqui no Rio ou no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. O advogado que toma a suspensão fica proibido de advogar pelo período da suspensão que a gente vai ver em todo o território nacional. Tranquilo quanto a isso? A suspensão não se restringe ao local em que houve a punição. A suspensão ela produz efeitos em todo o território nacional. De boa quanto a isso aí? Tranquilo quanto a isso aí? Outro aspecto importante: a duração da suspensão. Quem sabe qual é o prazo de validade da suspensão? Regra geral, 30 dias a 12 meses. Regra geral, a suspensão suspende o infrator
por 30 dias a 12 meses. Beleza? De boa? Minha irmãzinha lá atrás, tá tranquilo? E quanto à multa, vamos falar de multa? A multa, gente, é uma punição que você aplica conjuntamente com censura ou com suspensão quando existem circunstâncias agravantes, tipo assim, ó, é alguém que já é reincidente, ou quando você analisa as circunstâncias do caso concreto, você vê que houve um motivo totalmente torpe naquilo ali. E aí o que é que você faz? Ou além de aplicar uma censura, vamos dar uma multa. Além de aplicar uma suspensão, vamos dar uma multa. Então a ideia é essa. A multa é uma pena adicional à censura ou suspensão para casos em que há algum elemento agravante. E qual é o valor da multa, quem sabe? O bombom, de 1 a 10 anuidades. A multa, ela varia de 1 a 10 anuidades. Tá tranquilo? Tá beleza quanto a isso aí? Gente, prestem atenção. Vamos de novo? As sanções disciplinares consistem em, aí vocês vão me ajudando, censura, suspensão, exclusão e multa. As sanções são registradas nos assentamentos após o trânsito em julgado. Eu não dou publicidade à pena de censura, mas registro, todas são registradas. Censura pode ser convertida em advertência se houverem atenuantes. Quais são as 4 atenuantes? Falta praticada na defesa de uma prerrogativa profissional, a ausência de punição anterior, ter exercido cargo ou função no AB, ter relevantes serviços prestados à advocacia ou à causa pública. A suspensão suspende em todo o território nacional, em regra por um prazo de 30 dias a 12 meses. Eu estou falando em regra que a gente vai ver depois que tem 3 casos que o prazo fica indeterminado. É até cumprir uma obrigação. A multa eu aplico cumulativamente com censura ou suspensão de 1 a 10 anuidades. Faltou só a exclusão. E o que é que envolve a exclusão? Para decretar uma exclusão tem que ter um quórum de no mínimo 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Perfeito. Para que se decrete a punição de exclusão, é necessária a manifestação favorável de pelo menos 2/3 dos membros do Conselho. De boa? Na lagoa aí, firme. Sanções disciplinares é somente isso. Posso avançar? Tá todo mundo tranquilo com as sanções? Só registra após o trânsito em julgado? Só registra nos assentamentos depois do trânsito em julgado? Perfeito. Somente após o trânsito em julgado é feito o registro nos assentamentos. Tranquilão? De boa? Vamos agora estudar as infrações. Pode ser você que está em casa, que está aí ainda acordando, tomando um cafezinho da manhã, foi agora na geladeira pegar uma geleia para passar na torrada. Meu irmão, eu sempre digo a vocês aqui, se o cara me acorda, toma um copinho de iogurte, uma torradinha com geleia, vai aguentar o pancadão do dia? Não vai. Já que você já está em casa, quer acordar e tem disposição, abre a geladeira, procura a sobra do feijão de ontem, irmão. Pega o feijão de ontem, pega um pouquinho de arroz, vê se tem um franguinho, uma carninha, esquenta. Isso que é um café da manhã que vai sustentar você até meio-dia estudando. Negocinho de torradinha com geleia, ó. Vitamina detox aí, cheio das coisas. Isso não vai segurar. Daqui a pouco já tá assim fraca, sem conseguir acompanhar o estudo. Bota realmente, né, substância para dentro. Feijão, arroz, carne. Isso que é café reforçado. Vamos para as infrações? Abra o artigo 34.
Abra o artigo 34. Artigo 34. Gente, presta atenção. Artigo 34 tem assim: constitui infração disciplinar, correto? Vá no inciso 10. Chegou no inciso 10? Chegou, doutora? Tá nem na metade. Vá até o 20. Chegou no 20? Ainda falta muito. Vá no 29. Pensa que acabou? Olhe para baixo. Tem um parágrafo com mais 3 condutas. Então são mais de 30 infrações disciplinares tipificadas. Em verdade, nós temos aí, 31 condutas tipificadas como infração disciplinar. E perceba, olhando agora o 29, perceba que não é só o advogado que pratica infração não, viu? O estagiário pratica. Se você olhar o artigo 34, 29, vai perceber que a infração disciplinar, o estagiário exceder os limites de sua atuação, concorda? Presta atenção. Existem 2 tipos de pergunta. Quais são os 2 tipos de pergunta? A prova narra um episódio e pergunta se aquilo é infração disciplinar. Segundo tipo de pergunta, ela quer saber qual é a sanção aplicável para aquela infração. Então a gente tem que conhecer as condutas e conhecer as punições. Pô, professor, mas são 31 condutas? Exatamente. Exatamente. E aí eu vou simplificar. Como é que eu vou simplificar? Se a gente fizer uma filtragem, a gente percebe que exclusão é aplicada em 4 hipóteses. A exclusão é aplicada em 4 hipóteses. A suspensão em 10. Então, a maior quantidade realmente vai para censura. São apenas 4 casos de exclusão. Vamos começar vendo a exclusão? Vá no artigo 38 do Estatuto. Artigo 38 do Estatuto. Vá lá. Como é que está no artigo 38 do Estatuto? A exclusão é aplicável nos seguintes casos: aplicação por 3 vezes da pena de suspensão em infrações tipificadas nos incisos 26 a 28 do artigo 34, não é isso mesmo? Bom, vamos lá. Quando é que eu aplico exclusão? Primeiro caso é muito fácil, gente. Terceira suspensão. O advogado que tomou 3 suspensões vai responder um processo de exclusão. Tomou 3 suspensões, ao abrir abre um processo de exclusão contra ele. Perfeito? Tranquilo quanto a isso? Bacana quanto a isso? Então olha só. Terceira suspensão, vai ser aberto processo de exclusão. De boa? Além disso, eu tenho 3 situações, que são os incisos 26, 27 e 28 do artigo 34. Quando você vai no artigo 34, os incisos 26, 27 e 28 geram exclusão. E olha como é fácil fazer falsa prova de requisito para se inscrever no OAB. Alguém que se inscreveu no OAB, gente, falseando informação. Pelo que a gente já viu em aula anterior, doutora, um militar em atividade pode se inscrever no OAB?
Sim ou não? Não. Ele é incompatível. Só que o militar em atividade se formou em direito, passou no exame da OAB e na hora de se inscrever no OAB, ele não informou isso. Todos vocês, quando forem se inscrever no OAB, vão ter que declarar que não exercem nenhum cargo ou função ou atividade incompatível com a advocacia. E ele foi lá e na cara de pau declarou: não exerço nenhuma atividade incompatível. Mentiu. A OAB tomou conhecimento que ele é um militar em atividade, tem que fazer o quê? Cancelar a inscrição. Concordam? Então é causa de exclusão. Cá entre nós, tem como ficar em dúvida qual seria a punição para um caso desse? Claro que não. Então quando é que eu dou exclusão? Terceira, suspensão e falsificação para se inscrever. Vem o próximo caso e diz assim: tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Tornar-se moralmente inidôneo ao exercício da advocacia. Vocês lembram quando a gente estudou inscrição na primeira aula, que a inscrição na OAB exige como requisito a idoneidade moral? Que eu ainda brinquei, torcedor do Vasco vai ter inscrição indeferida, lembra que eu brinquei na sala? Pois é, idoneidade moral é requisito para se inscrever e para permanecer inscrito. Quem se torna moralmente inidôneo vai ser excluído. Perfeito? E aí vem a última causa de exclusão, que é prática de crime infamante. Condenação criminal. Aquele que for condenado por um crime pode vir a ser excluído do OAB, vai responder um processo no OAB. E por que eu estou dizendo que pode? Porque lembrem, para que se decrete a exclusão depende de manifestação de 2/3 dos membros do Conselho. Então vamos fixar quando é que eu decreto a exclusão. Olha como é fácil. Terceira suspensão, falsidade de requisito para se inscrever, inidoneidade moral e condenação criminal. Vamos combinar que tá fácil? Tá na boa? Vamos fazer o seguinte: chama a vinheta e a gente volta com... Bora, galera! Foco, força e fé! Uau! Galerinha do Periscope, fechando essa live e abrindo a outra ao vivo do portal Infrações e Sanções Disciplinares.